descanse em paz. Jesus é teu filho, eu também o sou. Mas espera um pouquinho, querida. Vamos botar um porém aí. Tirando a menina, tem uma adulta aqui? Tem uma adulta, a mãe da criança? Mais um espírito, não um corpo. Tem um espírito procurando a filha? Você está procurando a sua filha? Então você achou a sua filha? Aliás, você não achou a sua filha, você achou o túmulo da sua filha? Você é um espírito. É, amada, é muito triste. Neste episódio, o conhecimento transborda, onde os relatos e inteligências de Clarissa Grassi fizeram Rosinha calar de admirada, saboreando uma pesquisa refinada e raciocínios que levam à admiração e respeito às pessoas, hoje mortas, mas vivas na história com seus legados e eternizadas nas terras santas do cemitério. Os episódios gravados em Curitiba e região têm o apoio do Curitiba Convention and Visitors Bureau, Hotel Go-In Curitiba, Básica Comunicações e o Grupo de Fãs de Curitiba. Estamos em Curitiba, no cemitério municipal, com a diretora-geral dessa área de cemitérios, tudo que envolve a Clarissa. Mas eu vou dizer uma coisa antes. Sabe como é que chamam a Clarissa? A guria do cemitério. Ela estava nos contando. Sim, já é uma forma carinhosa de te chamar, né, Clarissa? E foi a maneira com a qual eu fiquei conhecida, né? Então, para mim, não tem nada de negativo nisso. Ao contrário, é carinhoso. Então, vamos conversar sobre... Também pela responsabilidade, que esse estudo, eu me interessei muito por aquele teu livro, eu achei aquele livro maravilhoso. Quem gosta de coisas ligadas a cemitério, de fotos, de história de túmulos, vocês vão ver que interessante. Então, esse livro, na verdade, foi o segundo trabalho que eu fiz sobre o cemitério, né? Minha trajetória cemiterial, digamos assim, começou em 2002, 2003, mais ou menos, trabalhando como relações públicas, que é a minha formação. Eu fui contratada por um cemitério particular aqui de Curitiba, porque eles queriam refazer os textos institucionais do site. E nesse briefing eu tive contato com o material de uma tese de doutorado da professora Maria Elísia Borges, falando sobre arte tumular, né, sobre essa arte que existe nos cemitérios. E eu fiquei maravilhada, eu falei, nossa, eu não sou a única louca que gosta de cemitério, tem todo um estudo e tal. E lendo aquele material, me veio uma vontade muito grande de fotografar isso, né? E eu acabei juntando 5 rolos de filme, que na época era um exagero, né? 5 rolos de filme era uma abundância. Hoje em dia a gente tira 200 fotos com o celular e tá tudo igual. Mas eu vim aqui, bati todas aquelas fotos naquela tarde. E muitas fotos eram de detalhes de esculturas. Depois peguei as fotos impressas, né? E quando eu mostrava para as pessoas, todo mundo dizia assim, nossa, que bonito, em que praça que fica? Eu falava, olha, não fica numa praça, fica no cemitério. Ah, meu Deus, que horror, que coisa horrível, o que você foi fazer no cemitério? E desmontava toda aquela imagem da beleza, caía por terra. Eu falei, poxa, mas 1 minuto atrás era lindo, agora é assustador, é mórbido, é gótico, é isso, é aquilo, né? E eu percebi que as pessoas não conseguiam apreciar a beleza do espaço por ser um tema interdito, por existir toda uma aura assim de mítica em torno do espaço.
E eu comecei a pesquisar sobre o Municipal e descobri que ele era o primeiro cemitério de Curitiba, que ele era o mais antigo. E eu acho que a veia de relações públicas saltou e eu quis fazer um trabalho que desmistificasse o espaço, que mostrasse que existe sim beleza e que tudo é uma questão da maneira como a gente olha para aquela arte, enfim. E eu fiz, então, entrei com um projeto na Fundação Cultural, lei de mecenato e tal, e dei o nome ao livro que era Um Olhar à Arte no Silêncio. Então eu peguei 54 esculturas e destrinchei só nos detalhes. Daí eu fui buscar as famílias, procurar entender qual era a história por trás daquele túmulo, se aquela representação tinha algo a ver, enfim. E trabalhei então, não o nome dos mortos ou a sua descendência, nada disso, mas essa representação, quais eram os significados dentro da arte tumular, né? Porque tudo na arte tumular tem significado. Então eu acabei me apaixonando, em primeiro lugar, pela estatuária, né? Pelas esculturas. E acabei lançando esse livro em 2006, mas a paixão virou um hobby, né? E fui lendo autores da área, historiadores da morte, e fui me aprofundando cada vez mais. E entrei na Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. E daí ali eu tive contato com mais pesquisadores, fui amplificando, digamos assim, o conhecimento sobre o tema. E desse olhar da escultura, automaticamente eu passei a olhar o túmulo, comecei a olhar a vizinhança, fui alargando, digamos assim, o olhar. E eu comecei a conhecer a história da cidade através dos túmulos. Eu falei, poxa, né? Quanta coisa eu não tinha nem ideia. Ah, poxa, Mate Leão. Ah, o Agostinho Belino de Leão Júnior é curitibano. Bebi da Icine. E as trajetórias mesmo, né? Personagens históricos, políticos e tudo mais. E daí eu falei, bom, eu queria levar para as pessoas, mostrar o quanto da nossa cidade estava contido aqui dentro. E daí veio a ideia do guia de visitação. Mas como eu tenho um olhar muito curioso, não me satisfazia falar só da simbologia ou só da biografia. Eu queria falar da arquitetura, dos materiais e tudo mais. Então eu chamei um geólogo, um arquiteto e uma socióloga para somar os conhecimentos e lançar um olhar. Então o guia ele surgiu assim de uma ideia de mostrar não só um pouco da trajetória da pessoa que está sepultada ali, mas também sobre a arquitetura do túmulo, sobre os símbolos, dar uma leitura geral, né? E até que no início desse projeto veio aquela coisa assim, poxa, eu não sou mais feliz na minha profissão, né? Eu sou mais feliz pesquisando o cemitério. Mas a gente não vê anúncio no jornal, procura-se pesquisador sênior, cemiterial, nem júnior, nem pleno, né? Então não existia um segmento que eu pudesse atuar. E conversando com meu irmão, ele falou, você devia ir para a área acadêmica, né? Faça um mestrado, um doutorado, porque daí você vai poder dar continuidade às suas pesquisas sem deixar de lado a sua paixão. Só que para entrar no mestrado também não foi fácil, porque o povo também não gostava do tema, né? Então eu tive que persistir, entrei na terceira seleção que eu fiz, porque em uma delas eu cheguei até a ouvir que cemitério não era objeto de pesquisa sociológica. Né? Então, mas assim, eu acho que cada um dos nãos que eu escutei, da maneira discriminatória de se olhar para o espaço, meio que me empurrava mais para frente, né? E fiz o mestrado, acabei lançando o guia durante o mestrado, mas tão logo eu comecei o projeto do guia, veio a constatação de que, por mais que a gente trabalhe, se aprofunde em um livro, ele tem um alcance muito limitado. E eu queria compartilhar as descobertas que eu fazia sobre esse espaço. Então veio a ideia de fazer as visitas guiadas. Então eu abri turmas para visitar o cemitério. E durante 6 anos eu fiz isso como uma atividade voluntária. Então eu trazia as pessoas aqui, mostrava, contava toda a história do cemitério e dessas personalidades que estavam sepultadas aqui. Depois fui desdobrando em trajetos temáticos, então não era só uma visita padrão. Eu tinha a visita que eu falava só das mulheres pioneiras, só dos empresários, só dos políticos e por aí vai. Porque dá pra gente tratar de qualquer assunto dentro do cemitério, né? Ele é uma microcidade, ele é uma necrópole, né? Uma cidade dos mortos. E ele meio que miniaturiza a nossa própria cidade.
Então, em função desse trabalho com as visitas guiadas, ele foi tendo um alcance cada vez maior, surgiu a oportunidade de fazer um inventário do cemitério numa proposta de tombamento, né, para preservar todo esse patrimônio que nós temos aqui dentro. E eu já tinha feito uma proposta de trabalho junto à prefeitura, não tinha dado certo, mas quando o prefeito Rafael Greca ganhou a eleição, eu fiz a mesma proposta. Ele falou, não, venha trabalhar conosco, né? Venha pesquisar isso a fundo. E eu fiquei 2 anos e meio na Fundação Cultural de Curitiba, só dedicada à pesquisa e à realização das visitas, né? Nesses 3 anos de gestão, foram 7.700 pessoas que fizeram o passeio, né? Então teve um vulto muito grande e lentamente a gente vai desmistificando. E em agosto do ano passado surgiu a proposta para que eu viesse assumir a diretoria do Departamento de Serviços Especiais, né? Que engloba aí o serviço funerário municipal, que é o atendimento que nós fazemos aí a todas as famílias enlutadas, elas passam aqui pelo atendimento, e também temos os 5 cemitérios municipais. Aí, de vez, eu vim para dentro do cemitério. Mas não abro mão das visitas guiadas. Teve um 3º livro que eu fiz, que é o Memento Mortuorum, Lembre-se dos Mortos, né? Que foi esse que acabou se desdobrando aí do inventário. A ideia, o que é? A minha maior paixão é poder, a partir desses túmulos, do que está escrito neles, da maneira com a qual as famílias instituíram a memória do seu ente querido, porque há um discurso visual, né? Não só relembrar essas pessoas, né? Mas também dignificar e mostrar a importância que a memória da cidade tem para nós. Demonstrar o sentimento também. Justamente, porque a história deles resultou na nossa história hoje, né? Então, as conquistas que eles tiveram, as dificuldades, tudo isso, de certa forma, se uniu e fez com que a cidade seja o que ela é hoje. E, acima de tudo, tentar mostrar para as pessoas que esse é um espaço muito especial, né? Que cemitério, ter respeito pelo cemitério não significa fazer silêncio, não dar risada, assumir uma postura séria e calada, não. O que demonstra o respeito é o cuidado na conservação, é o olhar para o passado, é buscar as suas raízes através das raízes das outras pessoas, né? E automaticamente tirar um pouco dessa coisa, assim, a gente vive muito afastado da morte, mas nem sempre foi assim. Nós temos uma visão muito cíclica em relação à morte, então a gente vive momentos de aproximação e momentos de afastamento. E eu acho que hoje a gente está vivendo um momento especial, porque apesar desse afastamento, quando a gente fala das tipologias cemiteriais, das tipologias de cemitério, o que a gente vê? O cemitério oitocentista, que é aquele aberto no século XIX, como aqui, ele tem um discurso visual, porque ele traz nos túmulos, na arquitetura, na simbologia, toda uma mensagem sobre aquele morto. Mas quando nós vamos aos cemitérios parque, cemitérios verticais, muitas pessoas dizem que gostam desses espaços, mas na verdade o que elas gostam é porque eles não parecem cemitérios, então elas negam a função do espaço. Pode perguntar para qualquer pessoa, geralmente ele fala, eu prefiro cemitério e jardim. Por quê? Porque é um gramado, é verde, nem parece cemitério. Então há uma negação, né? Quando no século XIX se proíbe o sepultamento dentro da igreja e se determina a construção dos cemitérios fora do perímetro urbano, há um medo muito grande dos miasmas, né? Dos gases e líquidos produzidos pela decomposição. Porque os higienistas viam nesse miasma os vetores das epidemias. Então, eles determinam esse afastamento, essa retirada dos mortos de dentro das igrejas. Para quê? Para que a cidade fique salubre, né? Para que ela não tenha esse poder de contaminação. E o doente que antes morria em casa, cercado da família, ele vai para onde? Para o hospital, num ambiente asséptico, com tudo controlado, né? Onde não se contamina o vivo com a finitude da morte. Só que como é que a gente passa a morrer? Sozinho numa UTI, a família sofrendo lá fora, o moribundo lá dentro, né? Completamente na solidão, escutando só os bips dos aparelhos. E isso tudo traz um choque muito grande com relação à perda, essa elaboração. A gente medicaliza a morte.
As pessoas, quando perdem um ente querido, hoje em dia é muito comum ver, sempre chega alguém com ansiolítico, com um calmante, com qualquer coisa assim. Não, não chore. Não, chore. Viva essa tua dor. Quer dizer, se você é medicado, você não elabora aquilo, porque você não põe para fora. Fica mal resolvido. A pessoa leva. E hoje nós temos quantas pessoas doentes, né, sofrendo da depressão, por não conseguir mais lidar com a morte. A gente tirou tanto o doente e a morte do nosso convívio, que quando ela chega as pessoas não sabem mais lidar com ela, né? E eu acho que agora a gente está começando a dar os primeiros passos no sentido de mudar um pouco esse aspecto. Primeiro porque o cemitério hoje, como esse aqui, o oitocentista, ele ganha um status de patrimônio, né? Ele tem aquela coisa do turismo cemiterial, né, que começa a pegar aqui no Brasil, que é uma oportunidade que você tem de uma maneira indireta de falar sobre o tema. Em segundo lugar, surgem os grupos, né, de apoio ao luto, surge aquela medicina paliativa, né, ou seja, você tem um doente terminal, como que nós vamos dar dignidade, vamos trabalhar essa dor, né? Não há uma perspectiva mais de cura, mas a gente quer que tudo aconteça com dignidade, com amor. Então, aqueles home care, aqueles hospices, onde as pessoas podem ser cuidadas pela família nos seus últimos momentos. Então, de uma maneira muito lenta, a gente está reinserindo essa coisa da morte no nosso convívio. Mas, como tudo, é algo muito lento, muito gradual, mas que a gente tem que ter esse olhar carinhoso para esse momento, porque ele nos ajuda a estar de bem com a nossa própria finitude. A morte, ela não é uma vilã, ela é parte de um processo, né? E aceitá-la, aceitar a nossa finitude, aceitar o fato de que nós não temos mando contra ela, nos ajuda a viver melhor. Porque a gente, assim, eu lembro uma época que eu trabalhei 2 anos fora de Curitiba e todo final de semana eu tinha que pegar ônibus estrada e tudo mais. E ali eu aprendi a me despedir da minha mãe sempre dizendo eu te amo. Eu não sei o que vai acontecer nessa estrada, não sei se eu chego lá ou se algo pode ocorrer com ela aqui. Mas no momento que eu disse tchau, eu disse eu te amo. Porque é um exercício, sabe? Nós somos muito pretensiosos, a gente marca coisa para daqui a 1 ano. E a gente não sabe nem se amanhã nós vamos estar aqui. Vamos acordar. E assim, eu acho também que uma sociedade, ela só é saudável quando ela se sustenta sobre as suas próprias bases. E cada uma dessas trajetórias não deixa de ser um pilar para todos nós. Bases com verdades que ninguém pôde negar até hoje. É verdade. Cemitério ninguém pode negar. Qualquer teoria, qualquer coisa, mas a morte, ninguém, como eu sempre digo, desculpe o termo, ninguém ficou para semente. É verdade. Então, é uma realidade, porque nós somos muito controladores, muito emotivos, muito imediatistas, e nós não podemos controlar a morte, ou então manter sobre a nossa visão, a gente rejeita. É verdade. Se rejeita muito a morte. E hoje, assim, eu vejo, por exemplo, essa coisa da assistência fúnebre, assistência ao luto, terceiriza muito do que nós antes fazíamos, né? Eu sou da época que a gente passava uma garrafa de café em casa para levar até a capela, para passar com toda a família que perdeu seu ente querido a noite toda, para dar aquele suporte, para vivenciar aquilo. E hoje em dia a gente chega, tá tudo pronto, tem coffee break, tem isso, tem aquilo, já tem quem... Só não tem os parentes perto. Desculpe dizer, a maioria dos parentes estão tudo conversando. E outra, também tem aquela coisa da rapidez. Hoje em dia os velórios são cada vez, quando não se opta por sepultar direto, cada vez são mais rápidos. Mas eu acredito que cada passo nesse processo, ele é essencial para assimilação, para elaboração daquilo tudo, né? Então a gente precisa sim falar sobre a morte. Se abstém muito as crianças dessa questão da morte, eu falo, gente, levem as crianças, a criança é um papel em branco, né? Vamos escrever. É a maneira com a qual a gente escreve que vai ditar a visão dela. Então vamos escrever com naturalidade, como algo que faz parte da vida, né? E não deixá-la alheia e quando o cachorrinho morre, do nada surge um filhotinho no lugar dele e tá tudo certo.
né? Porque quando essa criança passar por uma perda efetiva, ela não vai saber lidar com isso. Né? Então, é um universo maravilhoso, porque o universo dos mortos, da morte, do morrer, ele sempre evoca o nosso passado, ele sempre evoca um conhecimento sobre nós mesmos, né? Que eu acho que é essencial para a gente poder viver bem, independente de religião, de crença, sabe? É parte, é inerente a todos nós, não tem como fugir, né? Gente, estou encantada. Estou encantada que vocês nem... Eu ficaria escutando ela o tempo que ela quisesse. Note, ela tem caveirinha, gente. Caveirinha em todo lugar. Em todo lugar. Ela fala e assume. Eu assumo, mas é muito engraçado. As pessoas viajam daí. Muita gente que já fez visita aqui comigo calha de ir em outro cemitério, porque eles vão conhecer os cemitérios em outros lugares. Clarissa, lembrei de você. Daí eu já falo, em que cemitério você foi? Você viu alguma caveirinha? É o que evoca a minha lembrança, é justamente a morte. E para mim isso é uma honra, não tem nada de pejorativo. Eu concordo. Que ela está falando, mas ela explanou tão bem, ela teve a dedicação para falar, para estudar. Gente, o suor está caindo dos meus olhos. Tu tem lenço aí, João? Ai. Não, Clarissa, você conseguiu deixar a Rosa quieta. A Rosa não para de falar. É impressionante. Nossa, 20 minutos. Né? Tu viu? 20 minutos. Tranquilo aí? Tranquilo. Voltando, como eu estava falando, eu me encantei. A Clarice tem, de uma leitura diferente, a mesma visão sobre a morte. Gente, vamos prestar e escute quantas vezes for preciso essa aula que a Clarice deu. Perfeito, eu não tenho o que dizer, tu me desculpe, você... é só saudação, amada. Viram que aula, que conhecimento, que postura, que respeito sobre o que tem influência da morte, a história, a arquitetura. Que interessante. Você faz palestras, porque em outros lugares sobre isso, em outros cemitérios, você é convidada, você faz palestras sobre... Já aconteceu obviamente a gente tem, né, as apresentações em congressos, essas coisas, mas vira e mexe me chamam para fazer alguma palestra sobre algum tipo de tema ligado a essa questão dos cemitérios. E essa coisa dos milagreiros, eles realmente eles inflamam muito, né? Porque é algo que está muito mais próximo da nossa realidade. Sim. Dentro da temática morte, né? Mas foi engraçado, porque eu já fui para o Rio de Janeiro, uma vez me pediram para falar num congresso de arqueologia sobre essa maneira como eu classifico a arquitetura cemiterial. Já fui falar num congresso de gênero sobre a história de a época chamada travesti, a Gilda, que foi um personagem muito marcante aqui em Curitiba, né? Então, assim, é o tipo de tema que você suscita qualquer abordagem em qualquer área, né? Eu sei que o pessoal vai querer saber. E quem quiser a palestra, essa tua palestra, tu tem telefone, tem e-mail, como é que o povo faz? Geralmente, bom, eu primeiro quero convidar todo mundo que vier a Curitiba para, né, nos dias que nós temos visita guiada, eu falo um pouquinho sobre essa nossa relação com a morte ao longo dos séculos. Começo sempre lá na antiguidade, quando os mortos ainda eram alimentados literalmente pelos vivos, né? E como isso vai mudando com o cristianismo, depois com o higienismo e tudo mais. E nós temos 2 vezes por mês as visitas aqui. Sempre uma padrão e outra temática, né? As inscrições sempre são via site da Prefeitura Municipal de Curitiba, uma atividade gratuita que dura aí em torno de 3 horas. E temos também a visita noturna, que o povo fica enlouquecido para fazer, que daí é a mesma visita padrão, só que à noite, numa noite de lua cheia e com todos os atributos, mas no sentido de tirar um pouco do medo das pessoas, né? De mostrar que sob a luz da lua também o cemitério é muito bonito, tem muita coisa para se mostrar. Mas quem tiver curiosidade, eu tenho uma página do guia no Facebook, é facebook.com/cemitério municipal. Ali, se eles quiserem entrar em contato comigo, eu coloco também a divulgação das visitas, é um canal aberto. Muito obrigada mesmo, eu me encantei. Imagina, eu que agradeço. Esse, para mim, é o meu mundo. Então, pegar todo esse contexto
muito obrigada mesmo. Eu fiquei admirada, eu fiquei encantada, como o João diz, a Rosa calou a boca. Sabe quando tu te encanta? Sabe? Mas é que eu acho assim, quando a gente ama uma coisa Isto. e a gente vai falar, a gente não fica, não é aquela, que nem o gatinho do Shrek quando quer pedir alguma coisa, que ele abre aquele olhinho, assim, eu acho que sem querer a gente acaba se imbuindo, assim, e passando esse amor um pouco e pra mim isso aqui é minha vida. Eu sempre brinco, né, porque às vezes eu saio para resolver alguma coisa e quando eu não estava ainda aqui no cemitério, porque agora a minha sala dá para o cemitério, eu tô dentro, né? Mas antes eu falava assim, olha, então é o seguinte, se tudo der certo, eu tô no cemitério, e se não der, também. Muito bem, muito obrigada Imagina, de coração. Rosa. Acredito que a nossa turma vai adorar, porque gosta dessa área, e essa tua explicação é uma aula profunda em todos os sentidos. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Essa você leva, essa é a técnica. Depois eu ligo numa situação. Beleza, está desligado. Como combinamos, estamos em Curitiba, no cemitério municipal, com a Clarissa, que vai nos conduzir e nos mostrar os túmulos antigos, contar suas histórias, porque nós soubemos que não se pode gravar túmulos que não se tenha permissão, a não ser túmulos antigos. Então, os que estão gravando sabem desse processo. E vamos mantê-los, né, as regrinhas. Vamos lá, então. Não, primeiro cemitério de Curitiba, portanto mais antigo, né? Tem 165 anos. O nome completo, apesar da maioria das pessoas conhecerem como cemitério municipal, é Cemitério Municipal São Francisco de Paula, né? E agora, em dezembro do ano passado, ele completou 165 anos desde a sua fundação. Mas é em 30 de setembro desse ano que ele faz 165 anos da primeira inumação, do primeiro sepultamento, que é de uma senhora chamada... Nossa, esqueci o nome dela. Mas é Sampaio, Josefina Sampaio, que morreu aos 86 anos de idade, em 30 de setembro de 1855. E mostra como as pessoas tiveram um certo receio, elas não queriam abandonar os sepultamentos dentro das igrejas, então foi sob uma postura municipal, ou seja, uma lei municipal que daí, obrigando as pessoas a serem sepultadas no cemitério, que começou a ocupação aqui. Atualmente a gente vai entrar, são 51.414 metros quadrados, divididos em 139 quadras, com 5.743 túmulos e cerca de 96 mil sepultados. Olha! Vamos lá? Vamos lá, querida. Salve. Pedir permissão para o seu guardião. O Jefferson vai abrir para nós. Vai abrir, querida. Segura. Eu vou fechar. Seu guardião, como o senhor disse, que não entraríamos se não tivesse o responsável. Estamos aqui, salve. Salve, seu guardião. Salve. Toma aqui, querido. Salve. Aqui, desculpe. Salve, seu guardião, com a permissão, obrigada por ser dada, com respeito aos mortos e ao sofrimento dos vivos. Pegou? Rápido. Então essa parte direita aqui do cemitério é a parte mais antiga, apesar de que nessa região aqui a gente tem uma ocupação mais contemporânea, ainda assim vão entremeando, digamos assim, alguns túmulos do século XIX. Né? Nossa Senhora. A gente tem, por exemplo, João Moreira Garcês, que foi prefeito de Curitiba, que construiu o primeiro arranha-céu da nossa cidade. Aqui nós temos... Aqui tem algum túmulo antigo? Aqui deve ter, deixa eu ver, acho que é da família Santana. Ó, tocando. Essa Desculpe. área aqui, ela foi ocupada ao longo da história do cemitério. Salve. A diferença dela é que nessa parte aqui, essas quadras eram inteiras, não tinham essas ruas. E na década de 50 foi feito o arruamento, então eles acabaram rasgando, digamos assim, essas quadras inteiras. E isso fez com que a arquitetura daqui mudasse, ficasse com a semelhança da arquitetura da década de 50 e não do século XIX. Aqui é a sinfonia do cemitério, esse barulho das plaquinhas. Ah, que lindo! Salve. Tá bem vivo. Ali nós temos
temos um túmulo de 1893, se não me engano, esse anjo de costas para nós, que é do Júlio Camilo Bellacci, um parisiense. Pois vamos voltar por aqui, tá, Madinha? Ficou uma coisinha aberta para nós aqui. Ficou lá atrás, o que tá... ficou lá, parou de funcionar. Ficou para lá. Uhum. Aqui a gente tem um de 1897. Olha aqui. 1885. Salve, 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 salve. Amados. Vem cá, queridinhos. Sou a Rosa. Eu sou o João. Jefferson. Clarissa. Luciano. Com permissão de todos, né, seu guardião? Isto, todos vamos nos acompanhar com respeito, com tudo. Esquecemos de nos apresentar. Eu sei que o senhor é muito certinho. Salve. Salve, 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 salve. Alguma comunicação? Amados, não é que as pessoas esqueceram da senhora. É que faz tempo, aquelas pessoas que a senhora tinha ligação também já foram, só que por tempos diferentes, vivências diferentes, não se encontraram com a senhora. Certo, amada? Querida. Certo, querida. Mas nós estamos lhe vendo e lhe respeitando. Que lindozão. A gente sabe que a senhora existe em uma dimensão diferente. Por isso que os racionais, muitas vezes, amiga, sente sensações e não percebe quando passam aqui que a senhora, às vezes, está dizendo: ei, não esqueçam de mim. Ninguém esquece dos mortos, muito menos a pessoa que cuida, não esquece de nenhum, né, querida? Esse daqui é um dos poucos túmulos que ficou inteiro no processo de demolição. Dessa década de 50, a gente consegue enxergar esse aqui na foto de 1940. Olha que maravilha. Então é um dos poucos que foi mantido. Mantido, viu? Viu? Confirma. Queridos. Salve, salve, salve. Eu retiro o que eu disse. São queridos dela. Não são meus. São queridos no sentido de carinho, são queridos dela. Respeito, não retiro o que eu disse. E o guardião daqui, esse guardião aqui Nossa, dá um diálogo completo pra gente. Eu chamei eles de queridos. Certo. E o aparelho foi até o vermelho, se não, são queridos dela. Já continua ainda, queridos dela. São teus mortinhos. São teus mortinhos, que estão querendo Eles tirar o teu sabem. lugar, né, querida? Eles sabem que eu adoro tudo. Sabe, tá aqui. Salve, seu guardião. Ai, amadinho. Deixa eu só explicar. Eu não vou. Ela só vai me mostrar. Eu vou respeitar tudo e sei que esse espaço é dela. Quem sou eu? Só estou aqui passeando, salve. Podemos seguir? Podemos. É bem enérgico. Não, eu não vou lhe chamar de bruto, né? Porque a gente nunca vai chamar. Mas é aquele tipo, sabe? Bravo. Porque tem uns que são tão bonzinhos com a gente. Esse já me chamou a atenção 2 vezes. Mais uma ele me expulsa. Nossa. Porque ele está reconhecendo, talvez. Aqui nunca tenha feito um tipo de trabalho assim, né? Assim, de comunicação? Foi feito, acho que há uns 3 anos atrás, com o pessoal lá da Faculdade Espírita. Mas aquele dia eles não conseguiram captar nada. Porque é uma religião, né? Se tem espíritos aqui que não são... Porque aqui nós temos que entrar no campo neutro. É porque assim, se a gente pensar na ocupação do espaço, até 1903 eram só católicos. Só aqui. católicos. Depois que ele é secularizado, e daí lá no fundo vão os acatólicos, ou seja, os protestantes, e depois só em 1903 que eles são obrigados a aceitar outras religiões. Mas até então eram só católicos. Confirma. Por isso que está tão forte essa postura
Olha, meu Deus. Essa aqui é a pedra de lançamento do cemitério, ela é original. Não é original? Essa foi o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi o primeiro presidente de província. Antes ela ficava na entrada do cemitério e depois ela foi trazida para cá. A fortezão. É a Tá ali. família Bittencourt, a Opa. família Fonseca, que tem essa psique ali alada, né? A gente, na arte tumular, a gente chama de alegoria alma, porque para nascer a borboleta tem que morrer a lagarta, então para renascer a alma tem que morrer a carcaça. Então é muito utilizada na arte tumular e essa foi feita no Rio de Janeiro em 1888. Nossa, que conhecimento. E a Maria da Luz, que é para quem o túmulo foi feito, ela faleceu no parto do 9º filho dela. Ela era casada com um senhor que fazia barca Niterói, Rio de Janeiro, e que também foi um dos construtores da Estrada da Graciosa. Olha. Diz a família que esse rosto dessa menina foi feita com as características dela, mas isso eu não sei, né? Não sabe. Construiu foi Emanuele Cresta, um marmorista italiano que tinha oficina lá na corte no Rio de Janeiro. Já aqui atrás nós temos o Dr. Mário de Abreu, que foi um grande cirurgião da Santa Casa de Misericórdia, um professor, um médico muito querido. Com licença. Esse túmulo dele está bem fora do alinhamento, dá para ver como a ocupação do cemitério foi Modificada. feita de uma forma precária, não foi pensada, digamos assim, né? Ele era muito bem quisto, tanto que ele até tem uma placa de homenagem a ele. Aqui, ó, professor doutor Mário Braga de Abreu, toda a gratidão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Salve, amigo. E ele era amigo do meu avô. Era. Teve um tio-avô meu que foi atropelado e teve o rosto assim muito machucado. E minha mãe disse que ele ficou enlouquecido quando viu o rosto e ele próprio ajudou a reconstituir para poder fazer o velório. Nossa, que coisa linda. Pareceu. Esse túmulo do Diabásio escuro é do Generoso Marques, que foi um homem que viveu 60 anos na política. O Generoso só não foi presidente, mas ele foi governador, foi prefeito, foi deputado, vereador, senador. Era um homem da política, assim, com uma força, com um capital político muito forte. E aqui, esse padre que está aqui, esse túmulo bem antigo, isso aqui é um túmulo original de 1882. Opa, pisei em falso. É o degrau. Esse é o Padre Agostinho, que dá nome a uma avenida que nós temos aqui, que é a Padre Agostinho, e ele era o dono dessa área aqui, porque aqui era a chácara dele. E ele doou para a Câmara. E desse lado aqui tem a Enedina, que é uma figura muito especial, a Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Ah, já ouvi falar essa história. No seu livro. Isso, filha de uma empregada doméstica e de um lavrador. Ela se formou professora, depois decidiu que queria ser engenheira, e não só por ser uma protagonista da engenharia, mas também porque teve obras de muita relevância aqui no estado. A Enedina era porreta. E faleceu de uma forma triste, porque ela teve um infarto fulminante, e demoraram a descobrir a morte dela, e quando a encontraram já havia 5 dias que ela tinha morrido, e fotografaram, expuseram na imprensa, foi uma coisa bem desagradável. Ela morava sozinha, então? Morava sozinha. Esse aqui é o desembargador Agostinho Hermelino de Leão, a família Leão, uma família muito poderosa aqui em Curitiba, ervateiros, né? Cultivava erva mate, e o filho dele que foi quem fundou a Mate Leão. E desse lado é o Francisco Fassi Fontana, que era casado com a filha do Agostinho Hermelino de Leão, italiano, que era dono do que a gente conhece aqui, eu não sei se tem essa marca em São Paulo, Chamate Real. Ah, se a Mate. Isso, e o busto dele que estava aqui está lá no passeio público, porque ele foi responsável pelas obras de drenagem do passeio público. Então aqui, esse aqui é o senador Correia, irmão mais velho do Barão do Cerro Azul, morreu no Rio de Janeiro, e depois em 1905 ele morreu no Rio de Janeiro, e anos mais tarde eu ainda não consegui descobrir a data de quando ele foi transladado para cá. Também um homem de muito capital político, mas que nem ele conseguiu intervir a favor do irmão, que acabou sendo executado na Serra do Mar, acusado de ser traidor do governo. Olha.
Vocês viram como parou de repente? Eu gostei que a Clarissa fala deles como personagens, né? Quer dizer, Mas tá certo. quer dizer, é exatamente. Mas eles são meus mortinhos. Nós temos É que... tão legal contar a história deles. Não, é isso, porque isso é uma parte viva em ti, né? A Clio, ela é neta do Visconde de Nácar, um dos ervateiros mais poderosos que houve aqui no Paraná, escravagista, tinha inúmeros escravos, Gente, morava numa... se botar o Vex aqui não fica branquinho? Então, na verdade, assim, o que a gente quer fazer, primeiro tem que colar, porque isso aqui alguém sentou em cima, fez alguma coisa que ele quebrou. Isso aqui tá tudo solto. Aí eu vou pedir, eu estou em contato com o pessoal de uma marmoraria pra gente ver qual é o melhor material para fechar aqui. Porque a Clio é o seguinte, o pai da Clio era filho do Visconde de Nácar. E ela foi a única criança que ficou aqui em Curitiba. O pai e a mãe dela acabaram sendo sepultados junto com o Visconde de Nácar lá no cemitério de Paranaguá. E ela ficou aqui. Ela viveu praticamente 2 meses. É um bebê. E é muito interessante porque uma época o túmulo havia sido aberto e quando foram fechar disseram que ainda restavam os ossos dela. E ela morreu em 1887. Olha! Daí foi colocado num caixãozinho Sim. novo. E ali atrás a gente tem um nenezinho que era filho do Barão do Cerro Azul e um neto dele sepultado ali, 2 crianças. Esses túmulos infantis são muito interessantes porque aqui no Paraná a gente não tem tão forte, mas se nós formos a Santa Catarina, é muito comum você ter uma ala infantil. Sim. Em algumas cidades do interior Muitas de São Paulo cidades também. têm. Todos. E aqui não, aqui eles acabavam sendo sepultados com os adultos. Então esses pequenos são legais no sentido de a gente conservar para ver como que eram feitos os sepultamentos, né? Porque na época daquelas gripes, daquelas doenças, eles faziam uma parte só de crianças. E ali atrás, esse que está de costas para nós, ali no canto, é o Barão do Cerro Azul. Nós vamos passar por ali, não vamos? Vamos dar a volta e a gente passa. Sim, agora tu nos acompanha porque... Esses aqui ainda são os antigos, que era a abertura que a gente chama de forno. É arco de tijolos, que nem um forno antigo, assim, né? Se você descascar, tem o mesmo formato. Eles colocavam os tijolos em formato circular, porque daí ele sustentava a abertura. Isso antes de telagem, essas coisas para túmulo, né? E esse aqui é peculiar, porque eu tenho quase certeza que essa menina, a fotografia dela, ela já estava morta. Que é a Maria Elcinda. Tá vendo? com jeito, tá com jeito. Que era tinha-se esse costume, né? Ó, salve. De fotografar a criança para se ter, né, uma memória. Até da nos criança. caixões, é raro, mas a gente ainda vê tem- fotos, salve. Tem uma outra foto aqui dentro de um mausoléu que a gente vê e a criança está vestida como se fosse um papa, sabe? Salve. Quer falar, amado? Esse aqui é parente dessa aqui? Olha aqui, Eu ó. acho que sim, ambos são Macedo, né? Pode ser o Aqui pai. baixa, tá, ó. Aqui baixa porque é anjo, é criança, não, já está diretamente no quadro. Aqui, a hora que tu falou, ó, vai para o amarelo, parece que confirmando. Fala de novo a história, por favor. Então, eu não sei muito sobre ela, mas eu imagino que ela tenha sido fotografada já falecida, né? Como uma forma, ela só viveu 1 ano, uma forma da família manter, digamos assim, a memória dela. É. E, bom, Eles chamavam de inocentes ou de anjinhos, né? Porque a criança até 7 anos antigamente era totalmente 8 às vezes, eles não eram consideravam. energias puras que as De religiões chamam céu e nós chamamos cosmos, mas é tudo a mesma coisa. Salve. Ó, nos vivos dá um sinalzinho, nos adultos, ó, aqui baixa pro verde, ó. Então tudo lá no eterno vibrando, salve. Coitadinho. Tem uma criança aqui, ali um anjinho, ó. Deixa eu ver aqui. Adelaide Warneck Jans. Só diz a data de falecimento de 1957. Aqui Emília Warneck, a Frederico Warneck e Carlos.
Pode ser que sejam crianças, pelo fato de que às vezes eles juntavam várias crianças numa placa só. Que nem as irmãs da Lucy, a Ana, a Frida e a Lucy, elas estão todas numa placa só. Algum tipo de energia tem aqui. Ou no mínimo, as pessoas que vêm aqui se admiram, né? Ai, é tão antigo, tão abandonado. Ele é de mármore, mas ele está pintado. Ele não é um anjo de cimento. Nossa, imagine lavar isso aí bem escovadinho. Fica bem bonito. Ah, como fica lindo. Ai, ai, que coisa linda são. Salve. Me chamou e eu perdi o equilíbrio, João. Salve, amados. Salve. Na paz. Na paz. Na paz. Então, quer falar alguma coisa? Queridos, querem? Ou só querem se mostrar? Olha o tempo que tem esse túmulo. Eles só estão mostrando de uma forma, mas nós lá em cima conseguimos conectar porque o nosso túmulo está aqui. Não é que eles estejam aqui não, viu, amada? Porque tem pessoas e situações que estão predispostas e tem canal. Sim, nós subimos para salve, a paz, salve. Podemos ir agora? Posso ir? Não posso? Por quê, querido? Essa família aqui, Inácio de Loyola, José Inácio de Loyola, é uma família bem tradicional aqui em Curitiba. E forte, né, querida? Olha só. Você vê, isso aqui é um túmulo que com certeza não é o túmulo dessa placa aqui. E forte. Ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Tá aqui. Forte. Cobrou flores, João. Mas eu sei que vocês estão cobrando flores.